Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de nos reunirmos em torno do altar para celebrarmos a segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Nós estamos já às portas de Pentecostes. Nós estamos nos aproximando. E eis que este trecho tirado do discurso de despedida de Jesus, lembre-se, o trecho do Evangelho de hoje é aquele trecho descrito por Jesus, narrado pelo evangelista João, na Quinta-feira Santa, quando ele institui a Eucaristia, porque sabe que o nosso coração não pode viver sem ele. Quando ele institui o sacerdócio, pois é o caminho ordinário para a salvação da humanidade, vem por meio dos sacramentos, que os padres administram. E também mostrou o que é o amor ao lavar o pé de um dos outros e deu o maior dos mandamentos: amai uns aos outros, como eu vos amei. Ele eleva o nível. Não amai uns aos outros como vós vos ama, porque muitas vezes a ferida da nossa história não nos deixará nos amar a nós mesmos. É necessário elevar o nível. E em Deus nós elevamos o nível. Veja, hoje Ele nos anuncia que enviará o Paráclito, o defensor, o consolador, o advogado, mas Ele também é o fogo santo, que arde os corações, e arde os corações para nos fazerem testemunhá-lo na prática, no nosso dia a dia, na nossa vida mais ordinária. O Espírito testemunhará quem é Jesus, e o Espírito derramado sobre os nossos corações nos fará testemunhar quem Ele é. Somente mergulhados no Espírito, nós seremos capazes de testemunhar quem é Jesus. E assim viveu São Filipe Neri. Hoje a igreja celebra São Filipe Neri, o santo da alegria, mas também o apóstolo de Roma. E olha que interessante, porque na vida de todos os santos, eles só são capazes de testemunhar, e muitos deles derramaram o seu sangue, deram a sua vida para testemunhar o amor de Deus, porque foram cheios do Espírito Santo. Experiência essa que eu e você também podemos fazer. No nosso batismo, nós fomos inundados pelo Espírito. Mas não apenas no batismo. Todas as vezes que nós nos aproximamos dos sacramentos, nós somos infundidos em nós o Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós nos aproximamos de um sacramento, é derramado sobre nós
o Espírito Santo. Isso acontece no sacramento da reconciliação. Isso acontece na missa, que acontece duas epíclise, dois derramamentos do Espírito Santo sobre as oferendas e sobre o povo. Mas, meus irmãos, nossa vida precisa ser ordinariamente uma vida que convide o Espírito Santo a estar no nosso meio. Foi assim que aconteceu com o jovem Filipe Neri. Com apenas 18 anos, ele sai de Florença, na Itália, e vai morar em Roma. Ele não queria ser padre. Ele achava que o ministério sacerdotal era grande demais. E ele não estava enganado. Triste do homem que acha que o ministério sacerdotal pertence a ele. O ministério sacerdotal não pertence a ele. Deus utiliza e usa da miséria do homem para edificar tantos corações. E ele não queria ser padre, mas ele foi para Roma para rezar. Ele foi para Roma para se colocar em oração. E assim eles iam para as catacumbas de Roma, principalmente a catacumba de São Sebastião. E numa vigília de Pentecostes, com apenas 29 anos, ele teve uma experiência mística. Ele foi infundido nele uma experiência marcante ao ponto de que o seu corpo mostrasse isso. Ele viu uma grande bola de fogo. E esta bola de fogo entrou pela sua boca e penetrou no mais íntimo do seu coração, ao ponto de quebrar 2 costelas. Porque o Espírito Santo dilatou o coração de Filipe para que ele fosse capaz de amar. Porque só quem testemunha a Jesus Cristo é quem é capaz de amar. E aquilo fez com que o seu coração palpitasse forte. E este fenômeno nunca foi esquecido por ele. No decorrer de todos os anos, Filipe Neri tinha o seu coração palpitando, ardente de desejo. E segundo a sua biografia, ele tinha tanto fogo, tanto calor, que até os botões da batina ele abriam às vezes. Porque ele não se aguentava para recordar a experiência de Deus. E olhe, quando ele fez essa experiência, lá nas catacumbas de São Sebastião, ele se prostrou, como se dissesse: basta, Senhor. Basta, Senhor, porque o meu coração não aguenta tanto amor. Meus irmãos, somente mergulhados no amor, nós somos capazes de testemunhar o Deus que nós carregamos. Nós não podemos dar a nós mesmos. As pessoas da nossa casa não precisam de nós. As pessoas da nossa casa precisam do Deus que nós carregamos. Somente cheios do Espírito nós seremos capazes de edificar o lugar onde nós estamos, quer seja no trabalho, quer seja na casa, quer seja na rua. As pessoas, ao olharem para você, precisam ver, testemunhar que você carrega um Deus que não te faz parar. Nós esfriamos porque nós esquecemos a experiência de amor de Deus. Filipe Neri sentiu o amor de Deus, experimentou e quis a providência fazer com que aquele homem não esquecesse fisicamente. Seu coração batia forte. Que triste, triste do cristão que se aproxima do altar de qualquer jeito. Nós somos privilegiados, nós estamos aqui numa segunda-feira, meio-dia, participando do maior acontecimento da história, que é a Santa Missa. E nós não podemos ficar acostumados. Há quanto tempo que o seu coração não palpita ao se aproximar de Jesus? Há quanto tempo que você não chora ao se aproximar de Jesus? E tantas coisas que acontecem na sua vida, até mesmo de decepções com as pessoas, que te fazem chorar, porque o seu orgulho ainda está ferido, mas você não derrama as lágrimas por amor a Jesus, porque o seu coração esfriou. Deus nos trouxe aqui para dizer a nós que nós precisamos ter uma vida mergulhada no Espírito para sermos capazes de amar. Nós não sabemos amar. E olhe, quando ele morreu, os médicos perceberam que as suas costelas estavam quebradas e o seu coração dilatado por amor a Jesus. E conta que quem se aproximava dele e encostava a cabeça no seu peito,
eram consolados. Dizem de um homem que se aproximou de Filipe Neri e há muito tempo não confessava. Não confessava por medo, achando que nosso Senhor ia condená-lo, ia apontar o dedo, ia condená-lo, dizendo talvez que o padre, uma experiência negativa, traumática que ele teve com algum ministro que não soube ser misericórdia e sim condenação. Mas o tribunal do confessionário não é o tribunal de condenação, é o tribunal de perdão. E aquele homem partilhou com Filipe Neri, dizendo que tinha medo de confessar. Fazia muito tempo ele tinha medo de confessar, e mais do que depressa. Filipe Neri, já sacerdote, pegou a cabeça do Senhor e encostou no seu peito. Com aquele coração dilatado, ele pôde transpassar, também transbordar a experiência que ele tinha vivido com aquele homem, cheio de temor e de medo. E aquele homem se abriu à misericórdia. O nosso abraço, se nós formos cheios do Espírito, terá a força de levar Deus às pessoas e não impureza. Com coração forte, ardendo de desejo, e veja, a oração do dia que nós rezamos hoje, pedir a Deus a graça de ter um coração ardido maravilhosamente, assim como o coração de Filipe Neri foi cheio de fogo. Meus irmãos, peçamos nesta Eucaristia a graça de dilatar o coração, porque nós não sabemos amar. Somente o Espírito é capaz de nos ensinar a amar. Hoje, ao se aproximar do altar, eu peço a Deus que você tenha a mesma experiência. A experiência de ter o coração abrasado, talvez não fisicamente, mas se Deus quiser na sua vida arder no seu coração, para que você não tenha mais desculpas de não segui-lo, que Ele possa fazer arder no seu coração. Mas saiba, ao receber Jesus, que você está recebendo a capacidade, a fonte de amor que te fará capaz de amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.